Fala galera, sou o professor Bruno, professor do Explica Aí. Estamos aqui no EXP Resolve para resolvermos mais uma questão do Enem. Mas, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Galera, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E é isso, vamos lá. A questão que nós iremos resolver hoje é a questão do Enem 2023, primeira aplicação. Olha o primeiro texto. Gerineldo dorme porque já está conformado com o seu mundo, porque já sabe tudo o que lhe pode acontecer após haver submetido todos os objetos que o rodeiam a um minucioso inventário de possibilidades. Seu apartamento, mais que um apartamento, é uma teoria de sorte e de azar. Melhor que ninguém, Gerineldo conhece o coeficiente da dilatação de suas janelas e mantém marcado no termômetro, com uma linha vermelha, o ponto em que se quebrarão os vidros, despedaçados em estilhaços de morte. Sabe que os arquitetos e os engenheiros já previram tudo, menos o que nunca já aconteceu. Galera, esse texto é um texto que aborda uma perspectiva de pessimismo. Esse texto, ele fala sobre conformismo, conformismo. Esse texto, ele fala sobre deixar acontecer, porque já sabe tudo o que lhe pode acontecer após haver submetido todos os objetos que o rodeiam a um minucioso inventário de possibilidades. Então, essa perspectiva de conformismo está atrelada a um determinismo. O que quer dizer determinismo? Algo pré-estabelecido. Na prática, seria o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Eu digo, hoje eu não quero andar, então hoje eu vou voar, ou eu vou nadar. Então eu tenho a possibilidade de ou ir a uma piscina, uma praia para nadar, ou simplesmente ir a um aeroporto, pegar um avião e voar. Então, eu tenho liberdade de escolher aquilo que eu quero fazer. Mas diferente de mim, por exemplo, um pombo, ele não pode decidir, ele não vai acordar uma determinada manhã e pensar, hoje não estou a fim de voar, vou apenas caminhar. Não, não vai acontecer isso porque há um determinismo que condiciona aquela ação do pombo. Ele sempre vai fazer a mesma coisa. Então, o primeiro texto é um texto que fala sobre um conformismo atrelado a uma perspectiva determinista, ou seja, que todas as coisas são ou estão pré-determinadas, pré-estabelecidas e que, portanto, irão acontecer. Olha o que ele diz. Seu apartamento, mais que um apartamento, é uma teoria de sorte e de azar. Teoria de sorte e de azar. Novamente, uma perspectiva de quê? De conformismo. Novamente, uma perspectiva de quê? Determinismo. Como se todas as coisas estivessem atreladas ao destino. E aí ele conclui, melhor que ninguém, Gerineldo conhece o coeficiente da dilatação de suas janelas e mantém marcado no termômetro, com uma linha vermelha, o ponto em que se quebrarão os vidros, despedaçados em estilhaços de morte. Sabe que os arquitetos e engenheiros já previram tudo, menos o que nunca já aconteceu. O que ele quer dizer com isso? Ele só não consegue prever o que ainda não aconteceu, mas que há uma grande possibilidade de que ocorra. Olha o texto 2. A situação é o sujeito inteiro. Ele não é nada a não ser a sua situação. E é também a coisa inteira. Nunca há mais nada senão as coisas. É o sujeito a elucidar as coisas pela sua própria superação, se assim quiseres. Ou são as coisas a reenviar ao sujeito a imagem dele.
é a total facticidade, a contingência absoluta do mundo, do meu nascimento, do meu lugar, do meu passado, dos meus redores, e é a minha liberdade sem limites que faz com que haja para mim uma facticidade. Veja, esse texto é um texto do Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista. Vamos conhecer um pouquinho sobre existencialismo. O existencialismo foi uma corrente filosófica que defendia a liberdade de escolha. Inclusive, o próprio Sartre, ele vai dizer que somos condenados a sermos livres. Em outras palavras, ele está dizendo que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E se nós somos responsáveis por nossas escolhas, essas escolhas, elas fazem de nós quem nós somos. Então, o existencialismo é uma corrente filosófica que vai se debruçar em compreender as ações, as escolhas, a liberdade dos indivíduos. Então, galerinha, se é uma questão sobre existencialismo, automaticamente nós já sabemos que é uma questão que vai fazer oposição ao determinismo, já que para os existencialistas nós somos livres e, consequentemente, somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Olha o que ele diz. É a minha liberdade sem limites. Então, o que seria uma liberdade sem limites? Que não há nada pré-estabelecido, que não há determinismo, que eu e somente eu sou responsável por todas as decisões que eu tomo. E essas decisões, elas corroboram para que eu seja quem de fato eu sou. Olha o que ele diz, minha liberdade sem limites, que faz com que haja para mim uma facticidade. Ou seja, eu sou responsável por todas as coisas. Eu sou responsável por todas as minhas escolhas, por todas as minhas decisões. E o próprio Sartre ainda vai dizer que seria má fé se nós projetássemos em outra pessoa uma responsabilidade que é nossa. Então, sabendo que para os existencialistas que buscam compreender o ser humano e a forma como ele interage com o mundo a partir das suas escolhas e que entende que o homem é um ser livre, vamos agora para o comando da questão. Olha o que o comando nos diz. A postura determinista adotada pelo personagem Gerineldo contrasta. Então, o que é contrastar? Faz oposição com a ideia existencialista, determinismo versus existencialismo, contida no pensamento filosófico de Sartre, por quê? Letra A. Evidencia manifestações do inconsciente. Galerinha, não há em Sartre nenhuma manifestação de inconsciente. Ele não aborda o inconsciente, assim como o texto 1 também não fala sobre inconsciente. Letra B. Nega a possibilidade de transcendência. Veja só, o que é transcender? Transcender é o mesmo que ir além. Esse ir além é você ultrapassar a natureza do objeto. Então, nega a possibilidade de transcendência. O que nega a possibilidade de transcendência é o pensamento sartriano, porque para Sartre não existe transcendência, não existe nada além da nossa realidade e nós seríamos, de fato, responsáveis por todas as nossas escolhas, por todas as nossas decisões. Então, essa seria, na verdade, a assertiva da questão.
como de fato é. E é interessante falarmos sobre isso porque olha o que nós vamos ter. O existencialismo sartriano, atrelado a essa perspectiva de que o homem possui liberdade e, por possuir liberdade, é o homem quem decide o que ele quer fazer ou não. Já no texto 1, não. O texto 1, ele vai de encontro a essa perspectiva sartriana, porque ele vai estar atrelado a um conformismo, a uma vida sem qualquer possibilidade de você alterar, de você modificar a sua realidade. Então, o texto 1 ele fala sobre determinismo, o texto 2 ele fala sobre existencialismo, e nessa perspectiva existencialista, de fato, nós temos aí a assertiva, a letra B, já que, de fato, há uma negação da possibilidade de transcendência. Bruno, por que não poderia ser a letra C? Olha o que ele diz na letra C. Contraria o conhecimento difuso. Galera, eles não vão de encontro ao conhecimento já estabelecido. Não é essa a perspectiva. Não é isso que eles defendem. Letra D. Sustenta a fugacidade da vida. Eles não falam sobre essa perspectiva de fugacidade. Eles não se referem a nada que não esteja atrelado, o texto 1, a uma determinação, a uma perspectiva de conformismo, de aceitação do destino das coisas, e o texto 2 em relação à nossa liberdade de escolha e que, portanto, nós seríamos responsáveis por todas as nossas decisões. Letra E, refuta a evolução biológica. Nenhum dos textos fazem menção a essa evolução biológica, então, de fato, nós já descartamos essa possibilidade e é interessante falarmos sobre isso. Por quê? Porque, de fato, o texto 1 não faz menção à evolução biológica, assim como o texto 2 também não fala. Dessa forma, galera, a assertiva da questão seria a letra B de bola. E veja como ela é a que completa melhor o sentido do comando. A postura determinista adotada pelo personagem de Irineldo contrasta com a ideia essencialista contida no pensamento filosófico de Sartre, porque nega a possibilidade de transcendência. Então, de fato, essa seria a assertiva da questão. Tá certo, galera? Ficamos por aqui. Até a próxima.